E aí, pessoal, olha o Pastor Raul aqui mais uma vez com mais um Nascido ESC. Esse Nascido ESC, a gente vai continuar o estudo a respeito do quê? Da questão que ocorreu com a deputada Flor de Lis. A deputada aí, pastora Flor de Lis. Semana passada a gente deu uma analisada no geral, a gente viu o quê? Na introdução a gente entendeu a depravação do ser humano, que não existe um justo sequer. E depois disso nós entendemos estes que fazem o quê? Qual é o pecado que o Salmo mostrava pra gente? Ali no verso 4 falava sobre esses que devoram o meu povo como quem come pão, dizendo que esses não invocam a Deus. E aí a gente entendeu o quê? Analisando essa situação, analisando essa questão que supostamente essa deputada está sendo acusada, uma cristã, que supostamente é o que o problema? É o dinheiro, é o amor pelo dinheiro, é a cobiça e mais, é quando se transforma a igreja, que é algo santo, que é algo especial em um negócio. Quando se pega ferramentas de marketing, ferramentas, metas de faturamento e etc. para gerar o quê? Para gerar money, o vil metal. Então a gente viu isso. Agora a gente vai entrar em algumas questões específicas, entendeu? A gente vai entender algumas coisas sobre finanças e a obra de Deus para que a gente possa tirar alguns ensinos disso. O primeiro ponto é o trabalho. Será que o homem de Deus deve trabalhar fora ou não? Esse é o aspecto importante. Bom, o apóstolo Paulo mostra que mesmo sendo um apóstolo, ou seja, um líder da igreja, Paulo era um líder da igreja e não era um líder da igreja como eu sou do nascido. Não, ele era um líder da igreja de Cristo, da construção da igreja apostólica. Ele era um apóstolo, ele foi ordenado pelo próprio Cristo. Olha que coisa interessante, que coisa especial. Paulo trabalhava, entendeu? Ele sendo um apóstolo que pregava a palavra de Deus, ele fazia a obra, ele não deixou a sua profissão. Atos 18:3 fala assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar ali com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era o quê? Fazer tendas. Atos dos Apóstolos 18:1-4, que engloba isso. Ó. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chego de onde? Da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, ó, o versículo que eu li acima, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Olha só. Detalhe, pessoal, vamos pegar esse excerpt aqui, vamos pegar esse pedacinho aqui, o 3 e o 4. O 3, como eu já disse antes, falava, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Paulo tinha uma profissão, mencionando até que Paulo, ele era filho de mercadores. Eles tinham a cidadania romana, ou seja, não eram pessoas sem condições. Mas aí ele renunciou à parte do dinheiro. O dinheiro não era o principal. Todos os homens de Deus que eu conheço pessoalmente, os reais homens de Deus, sim, eles têm segurança na sua vida. Sim, esses homens de Deus trabalham, recebem um salário, eles escrevem livros e têm renda de livros, eles têm ofertas no caso de ministrações que eles fazem fora, mas o principal na vida desses homens não é o vil metal, não é o dinheiro. O objetivo é a pregação da palavra, é te ensinar o evangelho, porque o sustento, o suporte, o Senhor vai trazer. O Senhor nos traz o suporte. Muitas vezes não como nós gostaríamos, mas é o Senhor que traz o suporte. E aí o que acontece? Ó, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então todo sábado Paulo estava lá na sinagoga pregando. E ele também trabalhava. Por quê? Porque o importante para ele não era isso. O importante era o trabalho que ele fazia na sinagoga. Atos dos Apóstolos 20:34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. 1 Coríntios 4:12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos,
quando somos injuriados, bendizemos quando perseguidos, suportamos. Nos fadigamos trabalhando com as nossas, o quê? Próprias mãos. 1 Tessalonicenses 2,9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. A gente está vendo o quê? O homem de Deus trabalhava. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Porque vocês se recordam, irmãos, do quanto a gente trabalha, noite e dia trabalhando duro, para não viver às custas de nenhum dos outros irmãos. E a gente vê homens que eles não querem apenas serem mantidos pelo ministério. Nós vamos ver ainda nessa série que isso não é errado, mas eles querem ser mantidos como reis, como verdadeiros déspotas, que é o quê? Que é o poderoso pastor presidente, ele manda e desmanda na sua vida e você tem que bancar ele nas maiores riquezas. Vocês esqueceram do que aconteceu na época de Saul, quando o povo pediu um rei? O que Deus respondeu? Vocês têm certeza que vocês querem um rei? Temo, mesmo. Ele vai pegar as tuas filhas para trabalhar na cozinha dele, vai pegar seus filhos para lutar no exército dele, vai pegar os teus campos para pegar a colheita para ele. É isso que esses pastores querem hoje, ser déspotas. Serem ricos. Olha só, entendem a questão? Mas aqui nós vemos os homens de Deus o quê? Comunidade não tem condição, eu vou arrumar um emprego, vou trabalhar por fora. Eu tô aqui, eu vivo, eu tendo tempo livre, eu trabalho e faço a obra. Se eu tiver que escolher entre os dois, eu vou escolher a obra. Aí ele vai comer o quê? Ele vai ter que sobreviver de ofertas, mas sobreviver, pessoal, é ter o suporte, é suprimento das necessidades. Ah, mas e se a necessidade dele for a mesma necessidade daquele bambambam lá que tinha lá do sul, aquele paraguaio lá que anda de Porsche novo todo ano? Isso não é necessidade, isso é cara de pau, isso é cara de peroba. E no caso aqui específico, nós vemos o quê? Cresceu o olho, a cobiça. Então, nesse episódio aqui do Nascido ESC, que a gente está continuando a falar sobre essas questões, o que acontece? Nós vimos aqui o mais importante, os homens de Deus trabalhavam. Nós chegamos à conclusão o quê? Que eles trabalhavam e pregavam a palavra, mas o principal era a pregação da palavra. Então, o que acontece? Sim, Paulo trabalhava. No local onde ele podia trabalhar, ele trabalhava. Onde ele não podia, ele vivia às custas da comunidade. Assim deve ser a vida do pastor. Um pastor que ele é um pastor que vai só de domingo pregar, que ele não é tempo integral, ele tem tempo livre para outros trabalhos. Agora, um pastor que ele é tempo integral naquela congregação, o que acontece com ele? A congregação tem que custear suas necessidades, sim, mas não podemos levar a igreja como um negócio, a igreja como negócio. O sustento que vier para o homem de Deus se vier só da igreja, é um sustento das necessidades. E deve ser encarado assim. Não pode haver cobiça como um plano de carreira. Ah, eu tenho que ser pastor nível tanto porque ganha tanto a mais. Não, é um pastor, ele não tem condições de trabalhar fora. A igreja toma todo o tempo dele. Ah, pastor, isso é impossível. Não é. Eu vejo por mim. Eu tenho que fazer os materiais, eu tenho que gravar os materiais, eu tenho que atender as pessoas que eu tenho que atender, eu tenho que cuidar do seminário, eu tenho que corrigir prova, eu tenho tanta coisa, ainda tenho que dar atenção para minha esposa, para os meus filhos. Eu não tenho um tempo hábil para pegar trabalhos por fora. Muitos pastores não têm. Agora, tem pastor que tem sim, e esses devem trabalhar. Eu passo uma manhã inteira para fazer um esboço. Então, é isso que a gente tem que entender. Mais uma vez, a gente chega à conclusão do quê? De que a igreja não é negócio. A cobiça tem que ficar com as coisas de fora, não com a igreja de Cristo. Amém? Esse foi o Nascido ESC dessa semana. Semana que vem nós temos mais uma parte. A gente vai ver sobre o Paulo receber ofertas, se é errado o homem de Deus receber oferta, para que serviam essas ofertas, entendeu? Eu vou correr no terceiro ponto, mas aí vamos ver. Até o próximo Nascido ESC, pessoal. Aqui embaixo a gente tem um link
com todas as redes sociais do Nascido de Novo e os nossos e-books gratuitos para você baixar. Não esquece de deixar teu comentário aí, dá um joinha, mas deixa seu comentário, o que você acha disso, o que você acha do homem de Deus trabalhar, você acha que a nossa ótica, que a nossa interpretação da Escritura que é o homem de Deus, se ele tiver condições, ele trabalha, se ele não tiver condições, ele deve ter suas necessidades supridas pela igreja? Deixa a tua opinião aí, pessoal. E a gente está falando de obra de Deus, isso é muito importante. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.